Pessoal, boa noite. Hoje, dando continuidade aí à nossa segunda etapa, semana passada eu passei para vocês sobre o currículo, e se vocês acompanharam na apostila, nós vamos iniciar agora com o abaixo-assinado. O que vem a ser o abaixo-assinado? Primeira coisa que nós temos que entender é qual que é a diferença de abaixo-assinado escrito com hífen e abaixo-assinado sem o hífen. Existe diferença ou é tudo igual? As duas formas elas estão corretas, porém há uma diferença de significado entre elas. O hífen é o documento que vocês vão estudar. Sem o hífen significa a lista, a relação das pessoas que estão assinando o documento em questão. É mais fácil entender esta diferença quando a gente olha os exemplos abaixo. Veja bem, entregamos um abaixo assinado. Está separado por hífen. Nesse caso aí, é o documento, o abaixo-assinado. Agora, foi o abaixo-assinado. José Ferreira vem respeitosamente, ou seja, as pessoas que vai assinar. Então, se você assina um abaixo-assinado, você vai ser mencionado abaixo-assinado sem o hífen. O documento, o papel que você está integrando é o abaixo-assinado com o hífen, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é essa diferenciação. As duas formas de escrita estão corretas, porém, existe diferença de significado, e isso é importante vocês saberem. E o que é o nosso documento, o nosso abaixo-assinado? É uma solicitação, então nós temos aí, ó, no meio aí, vamos dizer assim, da redação oficial, no meio dos documentos, nós temos o memorando, o ofício e o requerimento, que é conhecido como declaração, e o abaixo-assinado, que tem como um objetivo fazer uma solicitação. Porém, o abaixo-assinado é uma solicitação, só que é interesse coletivo, é um grupo de pessoas que vai reivindicar algo. Então, nesse caso, qualquer pessoa pode redigir um abaixo-assinado? Sim, se ela for alfabetizada, ela não precisa ter ensino superior ou um curso especializado. Qualquer cidadão pode fazer um abaixo-assinado e recolher as assinaturas, desde que esteja dentro dos trâmites do documento abaixo-assinado, ou seja, desde que tenha todos os elementos que compõem este documento, tá? Então, o que é o abaixo-assinado? É uma solicitação, uma reivindicação, geralmente sobre melhorias, e um grupo tem interesse nisso. Seja os moradores de um bairro, de uma cidade, ou um determinado setor, tanto de uma empresa quanto de uma repartição pública, ou uma turma dentro de uma escola, e assim por diante, tá? Então, isso que é o abaixo-assinado. Qual que é a característica dele, pessoal? Característica do abaixo-assinado, ele tem um público-alvo. O público-alvo são sempre pessoas que têm uma certa autonomia, ou seja, elas que vai resolver esse problema que aquele grupo de pessoas está solicitando, está reivindicando. A questão da linguagem é igual eu falei, né? Estou sempre falando. Toda vez que eu vou estar colocando algo no papel, a linguagem ela tem que ser clara, objetiva e seguir o padrão formal da língua, ou seja, o emprego correto do português, tá? Não há necessidade de escrever muita coisa, não há necessidade vamos dizer assim, florear. Tem que ser curto e objetivo. A gente tem que preocupar com o quê? Com as assinaturas, para que realmente tenha validade o nosso abaixo-assinado. Então, essa parte aqui que vocês estão vendo, tem até na apostila de vocês. O que vem a ser o abaixo-assinado? É um documento que vai ser dirigido à autoridade. Muito importante marcar isso aqui, tá? Autoridade civil e autoridade pública. O que vem a ser uma autoridade civil e pública? A civil é o diretor da escola, o diretor da empresa, o gerente de uma loja ou de uma rede de supermercado e assim por diante.
A autoridade pública está relacionada aí, ó, à questão política. Vereador, prefeito, governador e assim por diante. Os elementos que vai compor o nosso abaixo-assinado são apenas 4. Ou seja, a qual pessoa que nós estamos encaminhando esse abaixo-assinado, o nome dela seguido da função. Em seguida, o texto, o local e a data e as assinaturas. A questão das assinaturas, pessoal, é o que é o mais importante no abaixo-assinado. Você pode colher aí, vamos dizer assim, 1.000 assinaturas, mas se não for algo legível, vou clicar aqui para aumentar a tela para você. Se não for algo legível, se não apresentar a documentação daquela pessoa, o seu abaixo-assinado ele perde validade. E o ideal é que ele seja autenticado em cartório e em seguida encaminhado para a autoridade em questão, seja a pública ou a civil, tá? E é sempre bom guardar uma cópia deste abaixo-assinado. Então, veja bem aqui, ó, compartilhando aqui com vocês o modelo que está ali abaixo. Então, nós temos aqui, ó, um abaixo-assinado, tá? Está sendo encaminhado aqui, ó, para a diretoria do Ensino Leste. Colocamos o nosso pronome de tratamento, ilustríssimo senhor, tá? E aí, em seguida, veja bem aqui, ó, vem o texto solicitando algo. E o mais importante, pessoal, aqui, ó, nome completo, o documento de identidade, o telefone ou o endereço e a assinatura. Então, se não houver um nome completo legível, seguido da identidade da pessoa aqui, não adianta você colher 5.000, 3.000, dependendo aí, assinaturas. Igual a gente pode observar nos nossos abaixo-assinados eletrônicos, muito comum nos dias de hoje, mas aí pede uma documentação. Então, um abaixo-assinado, o mais importante é um texto curto e objetivo na linguagem formal, o nome da pessoa a quem vocês vão estar fazendo essa solicitação, local e data, que todo documento tem que ter local e data, e colocar aqui o nome completo, identidade, telefone, endereço e assinatura, tá? Então, aqui é um modelo mais usual, vamos dizer assim, já traz até essa tabelinha para as pessoas irem assinando. E temos um outro modelo, que é este que está aqui do lado, ó, tá? Vem, aqui já tá, excelentíssimo senhor, que é a abreviatura aqui de excelentíssimo. O que que significa isso? Aqui, esse abaixo-assinado, ele está sendo encaminhado para um prefeito. Políticos, nossos pronomes de tratamento é sempre Vossa Excelência. Então, vocativo, excelentíssimo senhor. E vocês podem ver tanto um quanto o outro, tanto este daqui, começa lá, nós, vírgula, abaixo-assinados, ou então, igual está aqui na folha. Os abaixo-assinados, observe que aqui no texto está sem o hífen, porque os abaixo-assinados refere-se às pessoas que vão assinar aqui. Aqui em cima, abaixo-assinado para construção de escola, é o documento propriamente dito. Então, no caso aqui, ó, desse modelo, um grupo de moradores ou de uma cidade ou de um bairro está solicitando ao prefeito a construção de uma escola. Então, faz a solicitação, coloca o porquê dessa solicitação, por que está reivindicando isso, e em seguida eu posso colocar o local, a data, o mês, o ano embaixo. Então, o local e a data no abaixo-assinado, ele pode vir na parte superior ou na parte inferior. E em seguida começam-se as assinaturas. Se não faz essa tabela igual estava no primeiro modelo, a pessoa tem que assinar com letra legível e na frente colocar o documento RG dela, tá? E aí, no caso, igual eu falei, como aqui está sendo encaminhado para o prefeito, vai dar autenticação em cartório, depois encaminha uma cópia para a prefeitura, e aí, no caso, seria o presidente do bairro, vamos dizer assim, ficava com a outra cópia, tá? Quando se faz um abaixo-assinado na escola, que é algo mais informal, vamos dizer assim, os alunos de determinada sala estão pedindo mais um ventilador, ou que diminui o valor da mensalidade, algo desse gênero, aí, nesse caso, não há necessidade de registro em cartório.
mas tem que ter todos esses trâmites aí. Geralmente é digitado, nada de fazer manuscrito numa folha de caderno e todo mundo vai assinando. Faz digitado e anexa as folhas de assinatura, tá? Isso que é um abaixo-assinado em questão. Quem tiver dúvida, pessoal, pode estar me chamando aqui no WhatsApp, que eu atendo vocês. Mas é bem tranquilo agora essa segunda etapa de vocês. Então, nós vimos o currículo, como se deve fazer um currículo. Muita gente tem o costume de comprar aquelas folhas prontas. Até pode fazer, mas o ideal é que você faça o seu currículo. É a sua primeira apresentação numa área, vamos dizer assim, num ambiente profissional, tá? Então, é a sua carta de apresentação, vamos dizer assim. Então, é interessante que você produza o abaixo-assinado naquelas características que eu mencionei para vocês naquelas duas aulas. E aí, recapitulando, o abaixo-assinado é uma solicitação, só que é uma solicitação em conjunto, guardem isso. E em questão de prova, o que, que eu quero que vocês guardem? A diferença do abaixo-assinado com hífen e o abaixo-assinado sem hífen, tá? Aí, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Agora, nós vamos fazer as atividades, tá?